Muito bem, então vamos lá. Nós terminamos de ver o capítulo 1 do Apocalipse, né? Nós fomos apresentados a uma introdução ao livro e depois começou o assunto do livro. Vou reforçar esse ponto de novo. Qual é o assunto do livro? Apareceu no começo já do capítulo 1 ali. A revelação. A volta de Jesus. Tá bom? Então lembre-se, o ponto do livro começa, o assunto do livro começa quando ele fala: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Tá? Esse é o assunto, a temática do livro de Apocalipse. Tudo vai gerar em torno disso, da volta de Jesus. Ok? Só relembrando também mais uma diferença. O livro de Daniel começa em que período e vai até que período? Ele começa no tempo do profeta Daniel, lembre-se, falou de Babilônia, Daniel vivia em Babilônia, e vai até que ponto da história? Qual é o evento culminante? A volta de Jesus, tá? Guardem essa diferença. Vou fazer a mesma pergunta agora com relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse começa quando os eventos? No tempo de Cristo, de João, tá bom? Então a comparação é: o início de Daniel é no tempo do autor, Daniel. O início de Apocalipse é no tempo do autor, João. Daniel vai até a volta de Jesus. Apocalipse, cuidado com a pergunta agora. Apocalipse vai até quando? Eternidade. Tá bom? Ele passa na volta de Jesus e mostra os eventos depois. Ok? Mais precisamente, para ser chato, até o início da eternidade. Tá bom? O que vai acontecer na eternidade aí, talvez Deus aí. Tá bom? Bom, hoje o nosso tema é a primeira cadeia profética do Apocalipse. Tá? Lembra daquela série de número 7 que a gente mencionou? Então agora nós vamos estudar a primeira cadeia. São 7 igrejas, tá? Vão ser apresentadas 7 igrejas para vocês. Vai ser o alvo do nosso estudo no capítulo 2 e 3, tá bom? Mas antes da gente começar, nós vamos ver aqui os nomes das igrejas. Eu pergunto para vocês, essas 7 eram as únicas igrejas que tinham na Ásia Menor, Ocidental? Não, tinha muito mais igrejas. Assim como hoje, né? Você vai às vezes passar férias numa cidade aí, e você chega assim e pergunta para um adventista dali, né? Escuta, tem igreja adventista lá? Ou não, tem 7 igrejas, tem 10 igrejas aqui. Nossa, nessa cidade desse tamanho tem 10 igrejas adventistas? Sim, assim funcionava também no tempo passado, né? Porém, Jesus escolheu para dirigir a sua mensagem 7 igrejas que eram representativas dos problemas encontrados em todas as igrejas. Afinal, lembre-se que igreja é para pessoas que estejam doentes, tá? A comparação com o hospital, né? Nossa, mas eu fui naquela igreja e eu vi umas pessoas estranhas ali com problemas. Bem-vindo, é para isso que serve a igreja, né? É pegar pessoas com problema e com o evangelismo, né? Com o ensino da Bíblia, você ir colocando aquela pessoa no trilho da renovação, da santificação, como a gente costuma dizer, né? Tem os pecados perdoados e depois começa o processo de santificação, até chegando cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus. Cada um de nós aqui está num estágio desse caminho, tá? Alguém aqui já alcançou a final? Não mesmo. Senão você seria legalista e você não precisaria mais de Jesus, né? Você já alcançou a perfeição, então não precisa mais de Jesus. Isso nunca vai acontecer nesse mundo, tá bom? Então se você encontrar alguém assim, do tipo, eu não tenho mais pecado, já olhe todos, tá? Já aplicou. Tá bom? Porque a Bíblia garante que ninguém está sem pecado aqui, ninguém está isento do pecado, tá bom? Muito bem, mas só para deixar claro para a gente as 7 igrejas, né? Lembre-se desse desenho aqui. Desculpa, pessoal, esse é o que eu posso trazer de casa, esse tamanho de TV não dá para carregar aqui. Então, assim, não se preocupe, a gente volta a esse quadro, tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês, aqueles pontos, 7 pontos ali, se você olhar, você está vendo aí a parte ocidental da Ásia Menor, né? Ou seja, tem todo o continente, tudo bom? Todo o continente asiático, né? Se você pegar o ocidente, essa parte mais ligada ali ao mar Egeu, que é isso aqui, onde ficava nesse círculo a ilha de Patmos, justamente aquelas 7 igrejas é que Jesus mandou a mensagem. E o bacana é que essas 7 igrejas podem ser
ou poderiam, né, ser percorridas pelo correio, né, aquele homenzinho de amarelo, azul, tá? Correios, né? Poderia levar as cartas ali a cavalo, né, por uma rodovia. Tinha uma rodovia que ligava essas 7 igrejas, como se fosse um desenho de ferradura, né? Começa aqui assim e termina do outro lado, tá bom? Então, essas eram as 7 igrejas representativas. Então, vocês já sabem agora aonde elas estão. Começando, então, por Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e a mais conhecida de nós todos aqui, que é a Laodiceia. Tá bom? Essas igrejas, então, elas receberam as cartas. Bom, vamos abrir, então, no capítulo 2. E eu queria falar mais uma coisa para vocês. Se essas cartas, será que essas cartas foram endereçadas só àquelas congregações locais ali? Eram elas que tinham os problemas? E por isso elas precisavam receber uma comunicação de Jesus através de João? Não, nós temos evidências, tá? Até por ser um livro de profecia apocalíptica. Eu não estou dizendo que é a profecia apocalíptica porque o nome do livro é Apocalipse, tá bom? Mas por quê? Profecia apocalíptica quer dizer profecia para os últimos dias. Então, significa que essas profecias, elas pertencem a todos nós que vivemos no fim, tá bom? Bom, de fato, o anjo, veja só, a indicação que teve para João escrever essas cartas e encaminhar para as igrejas, significa que essas igrejas tinham os problemas locais e que essas cartas chegariam para elas como uma resposta a esses problemas. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar da seguinte forma: se eu fosse João, tá? E eu conhecesse uma igreja, uma comunidade, e eu vou escrever sobre os problemas dela, tá bom? Se eu escrevesse uma carta para uma igreja e não tivesse nada a ver com o que estava acontecendo ali, o que os membros iam me chamar de maluco, né? Eu sei que você escreve uma carta, você fala aqui que nessa congregação existem muitos atos azuis, mas na verdade existem atos verdes. Poxa, como é que você errou a cor? Você não conhece a comunidade? Então não faz sentido que essas cartas elas tenham sido jogadas ao ar. Tá? O anjo mandou, né? O anjo aqui, na verdade, a indicação de Jesus falou: escreve as 7 igrejas. O que vês, escreve e manda as 7 igrejas. Tá? Então, de fato, tá? E nós sabemos disso porque foram endereçados problemas e essas cartas foram levadas para as igrejas. Os membros receberam essas cartas. Então, eles tinham a ver realmente com aquela comunidade. Tá bom? Porém, uma segunda interpretação é que os problemas apontados nessas cartas, ou os elogios colocados nessas cartas, valem para todas as igrejas também. Como é que eu sei isso? Se você olhar, dá uma olhadinha, vamos pegar, por exemplo, o verso 7 do capítulo 2. Olha o que está escrito aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, tá bom? Para todas. Olha se essa frase inclusive aparece em todas as 7 igrejas. Outro exemplo, verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e assim por diante, tá? Você pode ver que essa frase aparece em todas as 7 igrejas. Então, primeiro ponto, comunidades locais. Segundo ponto, os pontos apontados valiam para todas as comunidades, inclusive para as igrejas que não estavam nas 7, tá bom? Então veja, uma amplidão maior. Agora, o terceiro ponto, que é o mais interessante, nem todo mundo percebe, tá? Essas 7 igrejas, elas também representam fases da igreja cristã, desde o tempo de João até a volta de Jesus. A gente consegue, com fatores históricos, associar cada período como períodos sequenciais dessas igrejas. Então, primeiro veio Éfeso, representando toda a cristandade, depois veio ali Esmirna, depois veio Pérgamo, entendeu? 7 fases da igreja cristã. Sendo assim, naturalmente nós estamos vivendo na última fase da igreja cristã, que é a Laodiceia, tá bom? E vocês vão ver que o que é apontado ali bate com o que nós encontramos hoje, tá bom?
Bom, feita essa introdução, eu queria só lembrar vocês desse ponto aqui, esse desenho, tá? Não dá para ler, tá? O objetivo é só relembrar vocês agora que o Apocalipse é estruturado em espelho, tá bom? Então, nós estamos começando ali o primeiro ali, né? À esquerda de vocês, que vai falar ali das 7 igrejas. E isso vai bater com o último capítulo ali, com a última sequência que vai ser exposta no Apocalipse, que vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então veja que interessante, você está falando sobre 7 igrejas, e depois você vai falar sobre a Igreja de Deus unificada na Nova Jerusalém, tá? Então assim, lembre-se sempre dessa parte espelhada do Apocalipse. Então nós começamos hoje essa parte em azul aqui, um pouquinho mais escura, tá bom? Bacana, vamos em frente então. 7 igrejas do Apocalipse. Então, a primeira sequência de 7 do Apocalipse. Depois das 7 igrejas, nós vamos ver o que? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 cenas do grande conflito. A gente vai estudar tudo isso, tá? Lembra lá em Apocalipse, em Daniel, quando a gente mencionou que as 4 linhas proféticas que existiam lá, elas eram paralelas no tempo, tá? Então você sempre encontra a imagem de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, tá bom? Depois na outra linha você também vai encontrar Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Depois, você não vai ter mais Babilônia, você vai ter Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Roma está dividido em 2 fases, né? Roma Imperial e Roma Papal. Aí vem a pedra, que é a volta de Jesus na primeira sequência. Aí vem a morte do animal terrível e espantoso no capítulo 7, que representa o julgamento, né? Ou seja, interferência divina, e assim por diante, tá bom? Paralelismo nas linhas proféticas, a mesma coisa vai acontecer aqui no Apocalipse, tá? As 4 primeiras linhas proféticas que eu citei, elas correm em paralelo, ou seja, são enfoques dos mesmos eventos, tá? De forma que a gente tenha uma compreensão mais ampla. Muito bem, vamos começar então aí as 7 igrejas do Apocalipse, né? Eu já mostrei para vocês a sequência, o desenho dá para ver até um pouquinho melhor ali o alinhamento entre elas, tá? Bom, mesmo que historicamente estejamos no período da Laodiceia, mas é possível que cada um de nós, eu, por exemplo, já quando eu li, que eu me identificava com um pouco de uma, um pouco da outra, ou seja, então assim, também mostra em que estágio o cristão está dentro da igreja. Eu entendi teu ponto. Eu posso fazer só uma correçãozinha? Na minha visão, não é o estágio que você está, mas a avaliação que é feita de você. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar tendo na minha vida alguns problemas que foram apresentados na primeira igreja, na terceira e na 7ª, tá? Eu me identifico, puxa vida, ó, o que Jesus apontou aqui, infelizmente é o caso da minha vida, entendeu? Então assim, não é um estágio no sentido de que primeiro vem a primeira igreja, depois eu melhoro, eu vou para a segunda, não, tá? Só cuidado com esse ponto, não é nesse sentido. Mas é no sentido assim, eu posso estar me espelhando nas igrejas e vendo problemas que Jesus apontou ali na minha vida. Porque o intuito é a gente buscar ser semelhante a Cristo, não é? Isso aí. Então a gente precisa, é como os mandamentos. Tá. Eu só sei que eu estou errado porque existem normas, né? Perfeito. Tá, então não considerem como um estágio de evolução as igrejas. Não. Tá? Vocês vão ver que tem críticas e elogios para elas. Somente 2 igrejas não têm críticas. Interessante esse detalhe, tá bom? Mas todas as demais têm críticas. Tem pontos importantes aí que são considerados. Voltou. Okay? Voltou? Tinha desligado. Não, voltou. Ah, sim, não. Beleza? Ok. Bom, isso está certo. No tempo aí, então, de João, né, aqui um escritor, ele coloca o seguinte ponto aí. No tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais,
Foi mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Olha que interessante, né? Então a Bíblia sempre aproveitando pontos que eram de conhecimento das pessoas daquela época, né? Ou seja, facilitando o entendimento deles, né? Ao receberem a mensagem, tá? E aí, só confirmando novamente, essas 7 igrejas, elas de fato existiram no tempo de João. Tá? Não eram igrejas fictícias, de fato eram comunidades, como a gente já viu, e que receberam cartas mesmo físicas apontando problemas existentes ali em cada uma delas. Tá? O que nós podemos ver, eu gosto sempre de analisar a parte de estrutura, né? Porque quando você entende a estrutura, facilita a tua compreensão, né? Assim como nós vimos lá atrás que Apocalipse tem uma estrutura espelhada, e portanto os assuntos são espelhados e você consegue entender, senão o Apocalipse fica muito complicado de entender, né? Ou seja, uma análise literária ajuda você a entender. Para o entendimento de cada uma das igrejas, você tem que ter um esqueminha também assim, olha lá, há uma apresentação sempre, há um elogio por parte de Jesus àquela igreja, tá? Há uma reprovação, tem um conselho e aí tem uma promessa. Tá? Se você segue o conselho, a promessa é para você. É mais ou menos o esquema. Com uma única exceção ali, como eu falei, que tem 2 igrejas que curiosamente não têm reprovação. Coisa boa, né? 2 igrejas no tempo que viveram o melhor possível e não receberam nenhuma reprovação de quem? Não é do pastor de cada igreja não, de Jesus, tá? Diretamente, lembra que eu falei, né? Lembra que Jesus diz o seguinte, aos anjos das igrejas escreve, né? E nós falamos aqui que os anjos representam a liderança de cada uma daquelas comunidades. Então esses líderes receberam essas cartas para compartilhar com a comunidade. Lembra lá no início de Apocalipse que a gente viu a promessa? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, né? E a gente explicou aqui que aquele que lê, porque era um que lia, né? E muitos ouviam. Então, assim, existe toda uma importância da liderança das igrejas, né? E aqui a gente então vai ver essa liderança recebendo essas cartas e compartilhando com as suas comunidades. Muito bem, primeira igreja, então, pela ordem, aí, né? É a carta à igreja de Éfeso. Muito bem. Olha, o que era a cidade de Éfeso? Era uma cidade importante, porém, às vezes as pessoas acham que era a capital, tá? Não era a capital. A capital era Pérgamo, que nós vamos ver, a terceira igreja, tá? Éfeso era uma cidade, cidade importante, ela tinha um porto marítimo ali, né? E portanto, você já pode entender que era uma cidade de negócios, né? Basicamente era uma cidade aí de negócios, né? Bom, para cada uma das igrejas a gente coloca um tempo, é um tempo esquemático, às vezes motivado por um evento ou outro, né, que caracterizou aquele período, porque é muito importante a gente saber no tempo onde estão as igrejas, né? Ah, legal, a igreja de Éfeso, sim, mas até quando? Qual foi o período que ela cobriu, né? Lembra que nós falamos que ela representa também fases da igreja cristã. Então, para nos ajudar nesse sentido, essa primeira igreja aí foi de 31, o que aconteceu em 31? A morte de Jesus, né? Uma referência da cruz, a partir dali ele lança a igreja, ele funda a sua igreja oficialmente, né? E a gente coloca o 100, o ano 100 depois de Cristo, por quê? A morte mais ou menos ali de João, né? Com isso, foi o último apóstolo que conviveu com Jesus, que morreu ali. Então, o período bem representativo da primeira igreja é justamente esse, o período desde que saiu da mão de Jesus até a morte do primeiro apóstolo que conviveu com Jesus, tá? 31 até 100. Bom, qual é a característica principal dessa igreja? Como vocês já podem perceber, pureza apostólica. Por quê? Ela recebeu as doutrinas da mão de Jesus, né? E os apóstolos iam por toda parte, né? Assim, criando as igrejas, né? Organizando as igrejas ali, e vocês lendo as cartas do Novo Testamento, vocês veem que eles enfrentaram muitas dificuldades, muitos fanatismos se levantavam. Lembra? Quem eram os principais opositores da igreja no início? Império Romano? Não, Império Romano também, mas não era o principal. Quem eram os principais? Os próprios judeus, né?
Então você vê que os judeus, ou eles guerreavam contra a igreja, não aceitavam, ou às vezes eles se convertiam, mas queriam fazer o quê? Eles queriam introduzir na igreja os costumes e as doutrinas que eles carregavam. Qual foi uma discussão que teve bem no início da igreja e que precisou ter um concílio para deliberar? Circuncisão, porque o que é o batismo para a igreja cristã era a circuncisão para os judeus. Você só podia se transformar num judeu sendo circuncidado, tá bom? E eles achavam que isso tinha que continuar na igreja também, né? E aí houve toda uma discussão, isso está lá exposto em Atos e depois nas epístolas, né? Que os apóstolos combatendo esse viés, né, dos judeus, tá bom? Então, pureza, primeira igreja, tá? O que mais? Qual foi então ali o elogio? Vamos fazer o seguinte, eu acho que é proveitoso, a gente tem um esquema aqui, mas eu queria que vocês lessem o texto também. Vamos começar lá por trás, na última fila, vamos ler o capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, para a gente ganhar um contexto da igreja como um todo, tá bom? Aí fica mais fácil a gente falar depois. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Podemos ler o próximo, até o 7. Cada um lê um verso. As tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti novamente, e o moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, vamos fazer uma análise aqui de algumas partes importantes aqui do verso. Verso 2, né? Conheço as tuas obras, né? O teu labor, o teu trabalho, a perseverança, e que não suportas os homens maus. Lembra que eu falei da igreja pureza? Então eles não suportavam. Está voltando aí, tá? Precisou iniciar aqui. Que eles não suportavam então os homens maus, a parte de pureza, né? E veja só, que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. A gente vê isso nas epístolas, tá? Determinados apóstolos que surgiam lá dizendo que eles eram apóstolos, e eles confrontavam as doutrinas de Paulo, de Pedro, né? E as igrejas, elas combatiam isso, elas queriam saber de fato se aquela pessoa representava o correto, tá bom? Então eles de fato fizeram isso na história. Depois, tens perseverança e suportaste o quê? As provas por causa do meu nome. Estão vendo aí a perseguição dos judeus? A igreja suportava, não foi fácil. Apesar da pureza que eles mantinham na igreja, eles tinham que combater essas pessoas que estavam ali, né, causando perseguição. Porém, olha aqui, pronto, aqui vem agora, então já veio o elogio. Perceberam o esquema? Agora começa a repreensão. Qual é a repreensão? Olha lá, tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. O que significa isso? Quando a gente percebe algumas pessoas, né, quando elas entram na igreja, você percebe nitidamente aquele amor maravilhoso, né? A pessoa quer, nossa, isso aqui que eu estou sabendo, eu preciso levar para todo mundo tem que saber. Muitas vezes aqui, quando a pessoa compreende um aspecto desse estudo de profecia, ela fala assim, nossa, por que a igreja não fala mais disso, né? Eu preciso falar isso para outras pessoas. Essa vontade de transmitir para outras pessoas é o primeiro amor, tá? Você está tinindo com aquele conhecimento que você recebeu, né? E aqui o que Jesus então está acusando aquela igreja? Lembra-se, a igreja que saiu das mãos dele, apesar de suportarem provação,
apesar de enfrentarem os erros doutrinários, eles perderam gradativamente aquele zelo, né, que eles tinham ali, o primeiro amor. E Né? um pouco antes falam, né? Que não deixasse esmorecer, ou seja, então parecia que estava indo muito bem, né? Exatamente. Mas Tá? assim, Deus conhece por dentro, né? Continuando ali, né? Qual é a recomendação que é feita? Arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, né? E volta às primeiras obras. Se não, o quê? Venho a ti e faço o quê? Eu movo o seu candelabro ali, né? O seu candeeiro ali. Olha só, lembra que no capítulo 1 nós vimos Jesus andando entre 7 lâmpadas, né? 7 candeeiros, e nós entendemos que Jesus, ao longo da história, ele mantinha as suas igrejas funcionando. Lembra-se que no tempo de João não tinha um botão que se apertava assim e acendia uma luz de LED, né? Para iluminar. Não tinha. Lembra como que era a iluminação? Aquelas lamparinas. Como que é a mecânica da lamparina? Tem um pavio, tem um caninho ali, você tem um azeite apropriado. Vocês acham que é apertar um botão e acende a lamparina? Não. Você tem que ter cuidado, você tem que afilar o pavio, tem todo um detalhe. E ali o capítulo 1 mostra Jesus fazendo isso nas igrejas, para que as igrejas se mantivessem acesas, né? Mas aqui Jesus fala claramente, se você não voltar ao primeiro amor, então, o que ele fala ali? Moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Isso seria tirar a Jesus. Isso seria aquelas pessoas que não aceitam trabalhar com Jesus, elas ficariam abandonadas à sua própria sorte, né? Elas saem do corpo da igreja que Jesus mantém, né? Porém, olha só, no verso 6, vem mais um elogio para eles. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do quê? Nicolaítas. O que é isso aí? Nem sei. Qual era o princípio, tá? Essa doutrina dos nicolaítas foi colocada por um sujeito chamado Nicolau, né? Por isso o nome aí. Mas o que era? O que significa essa doutrina? Alguém lembra? Ela inclusive está entre nós hoje, não com esse nome, mas ela acontece entre nós. O que é ensinado na doutrina dos nicolaítas? De que os mandamentos de Deus não precisam ser guardados todos, né? O que acontecia? Essas pessoas, elas ensinavam que a graça de Jesus já tinha coberto os seus pecados, então você não tinha mais problema. Não havia problema, por exemplo, em você andar em adultério, tá? A gente conhece isso hoje, isso é pregado hoje também. Não estou falando especificamente andar em adultério, tá bom? Vocês já viram se dizer por aí de que não é necessário guardar todos os mandamentos da lei de Deus, e o ataque é principalmente a qual? O quarto mandamento, tá? Então assim, é o mesmo esquema, tá? Aqui era voltado mais para a parte de adultério, ou seja, eram permitidos pecados, né, morais, de imoralidade, né? Enquanto você se dizia cristão, mas nada impede. Hoje em dia você fala assim, não é necessário guardar esse dia de sábado. É o mesmo conceito, tá? Mas eles, o que acontecia? Essa igreja foi elogiada porque eles não favoreciam, ou mais, eles odiavam a obra dos nicolaítas, tá bom? Então, isso foi um ponto importante. Diga. Eu uma vez conversei com um rapaz do âmbito de drone lá, eu também fui trocar ideia com ele, ele era de uma iluminação que acreditava na predestinação. Certo. E aí ele falava sobre isso, ele falou, eu posso fazer o que eu quiser, e no final, como eu sou um predestinado, Jesus vai arrumar um jeito de me tirar do pecado e me salvar. Aí ele falava, ou seja, ele já tinha na mente que ele podia fazer o que quiser, e que os mandamentos não valiam. Assim, não valiam porque ele podia errar neles, porque Deus ia perdoar. Vocês veem aonde pode chegar? Onde pode chegar uma cadeia de erros? Tá? Se você constrói em cima de um erro, você vai sendo levado cada vez mais para o erro. Tá? Esse é o ponto. Estão aqui, Lembra da né? pregação do
Rodrigo Silva com relação ao coração de pedra, o escaravelho que era colocado no coração de Faraó quando ele era sepultado. Sim, sim, sim. De forma de que ele falava, não, posso fazer tudo o que eu quiser. Aí o escaravelho era uma forma de você enganar o Deus lá da pós-morte, para ele ser perdoado. E aí tinha o nome do Deus e a pessoa ia lá e não eram os pecados dela. Então era como se você botasse o seu coração de pedra, de forma que, independente se fizesse, você poderia ser salvo, porque você enganar o Deus. Então, Pessoal, vamos ler. Perfeito, Chico. Isso aí. Vamos ler aqui uma passagem. Quem pode ler para mim? 1 João 2,4. Vamos nos contrapor a isso aí, né? 1 João 2,4. Quem quiser ler? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Complicou, né, pessoal? Agora, então, assim, se tiver algum nicolaíta aí, é bom você rever os seus conceitos, tá bom? Nesse sentido aí. A Bíblia não tolera esse tipo de coisa, né? Não suporta esse tipo de coisa. Professor, uma coisa que é bem perigosa é eles pegarem quando Jesus resumiu os 10 mandamentos, ou seja, ele não tirou nada, ele resumiu. Então, quem ama a Deus obedece, né? Só que o amor ali, não, o amor que eles querem acreditar é um amor sem compromisso, né? Com a obediência. Como é que a gente refuta isso que ela está falando lá? Que Jesus falou, né? Amor a Deus e amor ao próximo. É só isso que importa a lei. Como é que a gente refuta isso? Que antes, né? Porque eles falam assim, não, foi abolida a lei, agora é só amar o próximo e amar a Deus. Só amor, né? O detalhe é que exatamente essas frases já aparecem em Deuteronômio e Levítico. Falando assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Já aparece lá no Velho Testamento. Então não tem esse esquema de resumir, abolir os detalhes e ficar só com amor, né? A Bíblia não suporta. Não, se aqui fala que o amor está baseado na obediência. Ou seja, sim. Tá bom? Ok, pessoal, mais duas doutrinas que eram defendidas nesse primeiro período aí da igreja, tá? Que é o docetismo e o gnosticismo. Vamos dar uma olhadinha o que significa? Eu vou ler para vocês, não dá para ler aí. O que o docetismo falava? Doutrina do segundo século, né? Mas que teve a sua origem ali já no primeiro, segundo o qual o corpo de Cristo era uma ilusão. Então Jesus morrendo na cruz era tudo uma ilusão. A sua crucificação tendo sido apenas aparente. É tudo um ilusionismo, tá? Isso é o que pregava essa doutrina. Então era uma das que corriam por ali também. E o gnosticismo era um conjunto de correntes filosófico-religiosas mescladas ao cristianismo dos primeiros séculos, pelos quais dizia que o universo teria sido criado por uma emanação imperfeita de Deus, que eles chamavam de demiurgo, tá? Para prender a centelha divina, ou seja, o espírito no corpo humano. Olha o que eles imaginavam, né? Então essas doutrinas, elas corriam por ali. Então imagina o que os apóstolos tinham que combater, né? Mas aqui está dizendo que essa igreja, ela negava, né? Ela não atendia isso, e não dava ouvidos a essas doutrinas aí, tá bom? Muito bem. Porém, o elogio, né? Tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome. Só repassando ali. Lembrando dos principais agentes ali, que representaram todos os que viveram nessa época, né? Pedro e Paulo, né? E que foram mortos ali por Roma, né? João foi o último ali. Ele não foi... Tentaram matá-lo, depois jogaram ele para a ilha de Patmos, mas ele teve morte natural, né? Ele não foi morto, mas o resto, né? Foram mortos por ordem de Roma. Foi o período também da destruição de Jerusalém, vocês lembram bem, no ano 70, né? E também, tragicamente, era o período do Coliseu Romano, né? Em que milhares aí de cristãos deram a sua vida ali por causa do Evangelho, ou seja, permaneceram firmes, né? Então é essa igreja que nós estamos tratando aqui de Éfeso, pessoas com um grau de persistência, né? Capaz de suportar esse tipo de prova, né? Ser jogado ali às feras, né? Muito bem, já falamos, né? As obras dos Nicolaitas.
tem a reprovação, abandonou o primeiro amor, conselho, arrepende-te, volta às primeiras obras. Tá? Promessa, se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós sabemos, alguém pode ler para mim 2 Coríntios 12, 2 e 3? 2 Coríntios 12, 2 e 3. Só para a gente ver esse paraíso, né, que é mencionado aí. 2 Coríntios 12, 2 e 3. E escrevimos isso mesmo para que, quando o amor não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-nos, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Você leu 2 Coríntios? 2 Coríntios 2, 3. Não, 12. É 12? Isso, 12, 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Número 3, você leu? Onde fala do paraíso? Palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Tá? Onde está o paraíso, onde viveram Adão e Eva hoje? Ele se encontra ali no céu. Tá? Paulo ele teve a oportunidade de visitar isso daqui. Tá? A oferta que é feita às pessoas que se arrependem e voltam ao primeiro amor é de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso. Essa árvore da vida vai aparecer lá no capítulo final de Apocalipse, capítulo 21, 22, onde vai dizer que as folhas são para a saúde das nações. Tá? Então vocês veem, no momento que fala das 7 igrejas, fala da árvore, lá no final da igreja unificada na Nova Jerusalém, vai falar da árvore novamente, do paraíso. Tá? Então vejam o Apocalipse associando. Muito bem, carta de Esmirna, igreja de Esmirna, a segunda igreja então. Né? Bom, o que era Esmirna? Esmirna é uma cidade que existe até hoje, tá? Com outro nome, ela está ali na Turquia, né? naquela região ali. E o que acontece? Aqui vai haver uma descrição então dessa igreja. Vamos ler todo o texto para a gente entender o contexto em que é falado, tá bom? Verso 8 até o verso 11. Quem pode ler? 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sem mães, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bom, Esmirna, assim como a igreja de Éfeso, era uma igreja de porto também, tá? Só que ela alcançou uma potência comercial maior do que Éfeso, tá? Se tornou uma cidade muito importante, hoje ainda é uma cidade importante naquela região. Qual é o período dessa igreja? Se a primeira igreja era do ano 31 até o ano 100, quando morreu João, então nós podemos dizer, ou cadastrar essa igreja como sendo do ano 100, tá? Até o ano 313. Por que esse 313? Por causa do que nós lemos aí no verso 10. Vocês notaram que tem uma previsão, uma profecia aqui? Sereis postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Como nós estamos tratando de uma profecia apocalíptica, 10 dias são 10 anos, tá? E de fato a história revela um período, uma perseguição muito intensa à igreja, de 303 até 313, tá bom? Diocleciano fez essa perseguição, a gente vai ver aqui, e aí, quando estancou essa perseguição, foi porque a igreja começou a ser adotada como parte do Estado. Tá bom? Então, se antes o Estado romano, né, olhava para a igreja e falava assim, não, precisamos perseguir esse pessoal porque eles estão subvertendo Roma, tá? Em 313 isso muda de figura.
eles falam assim, vamos trazer essa igreja para serem aliados nossos, e aí a gente consegue fazer uma política melhor, tá bom? Mas de fato a história registra esses 10 anos, de 303 até 313, de intensa perseguição. Então é natural que a gente classifique essa igreja do ano 100, morte de João, até quando termina a perseguição. E essa igreja foi caracterizada por uma intensa perseguição, tá bom? Foi uma igreja que foi muito fiel porque esteve especificamente em forte perseguição. Adivinha qual é a igreja que não teve nenhuma crítica? Essa, tá? Ela é uma delas, por causa disso, né? Então fala claramente ali. Porém, se a gente falar assim, olha, verso 9, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Era uma igreja pobre, ela não tinha recursos, né? Mas olha o que Jesus diz, notaram esse detalhe? É uma igreja pobre, mas na verdade tu és rico. Porque no conceito de Deus as coisas são diferentes, né? Lembre-se disso quando a gente estudar Laodiceia, tá bom? Porque lá, no fundo é assim, nós dizemos que somos ricos, e Jesus fala, não, você é pobre, você tem que comprar de mim as coisas. Perceberam como que a coisa inverte? Né? O que mais? Olha lá, conheço as tuas tribulações, né? Blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus, olha o que eles enfrentavam, né? E fala claramente, foi um período onde a atuação da sinagoga de Satanás foi intensa, né? Ou seja, os poderes das trevas perseguindo essa igreja. E Jesus fala, verso 10, né? Não temas o que tens de sofrer, né? Aí fala claramente, ó, o diabo lança alguns de vocês em prisão, né? Ou seja, é o diabo que é quem está fazendo com que tudo isso aconteça, né? Lembre-se que Satanás, ele trabalha com duas estratégias bem claras. A primeira é perseguir, destruir, matar, acabar, tá? Para forçar a sua consciência. Qual é a segunda estratégia? Se isso não funciona, o que ele faz? Ele mistura a igreja com o erro, de forma que você não perceba e você fique tranquilo seguindo uma doutrina errada, tá? Nós estamos vendo perseguição à igreja hoje? Vamos responder pelo Brasil. Estamos vendo perseguição? Sim. Não. Nós temos liberdade ainda de culto. Tá? Sim. O que vai acontecer em pouco tempo, não sabemos, né? Mas hoje nós temos liberdade de culto. Agora, isso é mundial? Em todos os países os cristãos gozam de plena liberdade para exercer o seu culto? Não. A gente percebe já a perseguição em outros pontos, tá bom? Mas veja, Satanás persegue ou ele mistura. Eu diria que hoje nós estamos nessa fase aqui, o erro penetrando na igreja, tá? Mas veja só, cuidado quando a gente fala isso, vamos caracterizar bem. Eu não estou aqui dizendo assim, que o erro está sendo vendido na igreja pela própria organização adventista, não é isso, tá? Nós temos um embasamento bíblico muito rigoroso. Agora, a igreja adventista tem pessoas que têm problemas, como todas as igrejas têm, tá bom? Então não confundo pessoas com a doutrina da igreja. Agora, nós vemos vários elementos, principalmente hoje, onde a gente tem facilidade de divulgar. Qualquer um de nós tem voz ativa na rede social. Você pode vender as suas doutrinas, as suas ideias. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje, assim, doutrinas humanistas querendo fazer entrada na igreja. A gente vê isso claramente. Pessoas, não vou citar nomes, mas pessoas que já foram luminares dentro da igreja, né? E hoje começam a defender doutrinas que são totalmente humanistas, tá? Causas sociais, etc, etc, etc. Tá? Não é o foco hoje a gente olhar aqui. Então, tem isso. Agora, sim, qual que é a nossa posição? É se apegar à Bíblia. Aqui tem a doutrina, aqui tem o que nós precisamos para a salvação, né? Agora, se você não estuda, você pode ser levado a, puxa, sabe que esse rapaz está falando umas coisas interessantes aí? E aí você vai seguindo aquilo ali, assim, inocentemente, tá? Então, esse é um perigo. Eu acho que nós, como cristãos, nós devemos ser sábios, tá? Ou seja, conhecimento, lê, estuda, se informa, e aí decide com base na Bíblia, tá bom? Senão, o que acontece? Qual a expressão que os apóstolos usavam? Você é levado por todo vento de doutrina. Ah, surgiu uma doutrina interessante, nova, assim, puxa, é interessante.
Por exemplo, vou citar aqui, está correndo por aí. Pessoal, Jesus volta em 2027, viu? Estou avisando vocês. Vocês já viram essa doutrina por aí? Não. Estava aparecendo. Isso eu já escutei, eu acho que estava lá em São José. Eu escutei em São José, em 2016, o cara falando isso. Vocês vão ver, tem várias pessoas na internet já defendendo uma série de acontecimentos que estão sendo notados aí, e eles começam a criar cálculos baseados no vento, pessoal. Sabe no que é a essência desse cálculo que eles fazem? Ellen White dizendo que a Terra tem 6.000 anos. Só que é interessante, porque em alguns textos dela ela fala a Terra com seus 6.000 anos, etc. E em outros textos ela fala quase 6.000 anos. Mas eles esquecem essa parte. Eles pegam 6.000 anos, fazem um cálculo baseado num determinada pessoa que diz que o mundo foi criado em 4004 a.C. e chega a 2027. Pessoal, não tem lastro, não tem fundamento isso, tá bom? Mas vende, é doce para o paladar, né? Que maravilha, eu vou defender agora que Jesus está voltando. Ou seja, você está marcando hora, você está marcando dia e hora para a volta de Jesus. Tá? Outra coisa, pessoal, mais uma que se vende por aí, que vale a pena a gente mencionar, tá? Cuidado com esse tipo de doutrina dos 7 papas. Cuidado com isso, nós vamos estudar isso aí quando a gente chegar lá no meio do Apocalipse, tá bom? Se você defende que um determinado papa é o último papa previsto no Apocalipse, o que você está fazendo? Marcando a hora da volta de Jesus. Porque se esse papa é o 7º papa e ele já está com 80 aí, 6, 88, não lembro exatamente, anos, você está marcando a data da volta de Jesus. Então cuidado com isso, com essas teorias que não têm base bíblica sólida, tá bom? Estou citando um exemplo, não vamos nos aprofundar hoje aqui. Tá? Guilherme, só acrescentando aí um ponto, é que assim, o ano judaico, ele está em 5.000, eu tenho que olhar lá o ano judaico, mas eu sei que ainda falta um tanto para chegar aos 6.000. E normalmente, eu creio que o ano judaico ele é baseado na genealogia. Se você pegar a genealogia e for somando os anos, vai ver que a gente ainda não está tão próximo. Mesmo que fosse contar 6.000 anos, né? Ainda estaria muito longe do que essa data que eles estão marcando na costa. Então é baseado nisso aí que realmente é complicado você tentar. E aí tem gente que fala aos 2.000 chegar, aos 6.000 chegar, um negócio assim. Dos 2.000 não passa lá, tem um negócio desse que o pessoal fala mais. É a base disso, pessoal. Não tem como pegar essa base nisso na Bíblia. Só para a gente concluir aqui essa igreja, né? Mencionando aí então Diocleciano aí, que foi o grande perseguidor naquele período de 10 anos que eu falei para vocês, tá? 303 até 313, isso está nos livros de história aí, não é nenhuma dificuldade a gente constatar isso aí. Bom, quando que terminou a perseguição? Quando então sobe ao poder Constantino. Lembre-se dessa frase, né? In hoc signo vinces. Significa o quê? Por este sinal vencerás. Então, o que diz a tradição, tá, pessoal? Não é a Bíblia nem a Ellen White. A Ellen White só relata os pontos, mas a tradição diz que ele sonhou e ele viu o sinal da cruz e alguém dizendo para ele, olha, por esse sinal você vencerá. Foi aí que ele teve a ideia de então trazer os cristãos como uma parte do seu império, uma igreja oficial, tá? Aí cessou totalmente a perseguição. Vejam Satanás mudando a estratégia, exatamente nesse período, tá? De perseguição para começar a misturar o erro com a doutrina, tá? Bom, ele foi batizado aí então, Constantino. Teoricamente ele se batizou no cristianismo, ele se batizou pouco antes de morrer, tá? E nunca foi certo que ele de fato se converteu, tá bom? As pessoas acreditam que foi mais uma jogada política aí que ele fez, né? E aí então ele põe aí o famoso edito de tolerância de Milão, né? Quando ele começa a colocar a igreja como parte do Império Romano, não mais como um grupo proscrito do Império Romano, né? E aí então semana que vem a gente começa a ver as outras igrejas, tá bom?